Vamos lá. Masechet Nidá, Yud Gimel, Amud Beit. A gente está na Mishnah, início das linhas grandes. Fala a Mishnah o seguinte: a Chereshet ve'ashotá ve'asumá, a surda e muda, shotá aquela que não bate bem, maluca, ve'asumá, cega, shenitrefada ata, que ela não tá muito bem da cabeça. E Meshlem Pichot, se tem pessoas espertas, inteligentes do lado dela, que podem metaknot otan, que podem na hora do seu ciclo verificar se elas estão impuras e na hora do que chega a hora do mikve levar e fazer tudo como alachá, vehen ochlot bitrumá, e aí elas estão puras e podem comer em trumá, no caso de Kohen ou casadas com Kohen, etc. Chereshet e tivdok lenafshá, fala Gemara, por que a surda e muda não pode se verificar? Detalhe Marebi, Chereshet הייתה בשכונתי, לא דיה שבודקת לעצמה, אלא שחברותיה רואות ומראות לה. Não só que ela via se verificava, e sim que ela tirava dúvida do sangue dos outros, se era sangue de nidá, se era sangue de machucado. Fala Gemara, também medaberet vem na shomat, quando ela fala, mas não escuta. Sheina medaberet vem na shomat, aqui quando não fala nem escuta. E aí ela não tem discernimento. Que ditnan cheresh shedibru chamim bechol makom shomea veno medaber. Aí não shomea veno medaber. Cheresh que fala na chamim em todos os lugares, nem ouve nem escuta. Sumá, cega, e tivdok lenafshah v'techazlei chabredá. Ela pode se verificar e mostrar o pano. Amarabel segura b'chanina sumá e na Mishnah. Fala Rabeu sobre a Bechanina, Sumá não foi falado no Beit Midrash. Realmente ela pode se verificar e mostrar o pano para alguém. Veshrefada atai, aqui que ficou maluca, aí no Shotá, é Shotá. Shedrefada atai mechamat choli. Não, Shedrefada atai, Shotá é aquela que sempre foi maluca. Shedrefada atai é que ela está com alguma doença que temporariamente ela pode estar com algum distúrbio. Tá Rabanan fala Braita Kohen, shote matbalinoto, machinato trumat laerev. O Kohen, que é maluco, que precisa se purificar para comer trumá, a gente bota ele no mikve e de noite já pode comer trumá. Meshavnim oto shelo yishan, yashan também a gente fala para ele não dormir entre o mikve e a trumá, porque ele pode ver poluição enquanto está dormindo. Se ele dormiu, a gente assume que ele está também. Lo yashan da hora. Não dormiu, a gente assume que ele está puro. Na verdade, o Rabi precisa comer, ou sim lo quis hora. A gente faz como se fosse uma camisinha de couro em volta do órgão dele, para a gente ver, ter certeza se ele está puro ou não. Amru lo kol sheken shemivi lidei chimur. Fala agora, tá bom, mas aí que vai esquentar, e aí que vai ser poluição. Amalem de vrechem, shotei no takanai, então shotei não vai ter conserto. Amru lo de varenio, achando também lo achando da hora. Se ele dormiu também, se não dormiu tá hora. Lidvarech, Hashem aire de paz. Que hardal, vetibalabakis. Para o que você está falando? Ele pode acabar saindo só uma gotinha, como um pedaço de mostarda, que já seria o tamanho disso. E pode acabar absorvendo naquele couro, você não vai ver. Tá na Falabraita, Mishum Rabelazar, Amru, Oshim Lokish Lematechet. Fazia tipo de um saco, colocava em volta de ferro, que não absorve. Amarabai vesher nechoshet, ou de cobre, que detalha, como fala a Braita, Rabi domer oinotan, givolim shel azov, que iloen shel nechoshet. Onde colocava as águas da parada do mar, mechatat, é como se fosse de cobre, que ele também não absorve. Amaravá pashmaminá, Michnasai Masurim. Então, disso que você está falando, parece que é proibido vestir as calças, porque vai acabar
esquentando, activo está escrito sobre os bigdei que unava, calça de linho, para quê? Para cobrir a ervá. Ao que detalha isso, como fala Braita, porque sei koanim, lemaim domim, para que eles parecem? Kimin pimlania shel parashim. Ele tem uma... o cós dele ele é muito baixo para não encostar realmente no órgão e nos cantar. Lemala ad motnaim, lemata ad rechaim. Vai do tipo do umbigo mais ou menos até o joelho, o cós. Veja lem shnatzim, veem lem lo beit hanekev velo beit haervah. Ele tem fios, ele tem que ele amarrava e não tem um espaço para encostar no órgão. Amarabai falabai rochvei gmalim asurim lechol betrumah. Se for assim, aquelas pessoas que andam de camelo, não está proibido de comer trumah, de falar a mesma coisa que escantou aí, pode ser que ele teve poluição. Tá na minha rochvei gmalim kolam reshaim, asapanim kolam tzadikim, achamarim men reshem men tzadikim. E assim fala a Braita também, aqueles que andam sempre em camelos, reshaim, sapanim, aqueles que andam de barco, são todos tzadikim, estão o tempo inteiro rezando. Achamarim, aqueles que guiam um burro, men reshaim men tzadikim, ika de amrei hade makaf, adelo makaf. Tem gente que fala que esses chamarim tzadikim são eles que sentam em cima de uma cela. Essa cela é feita de madeira, é uma coisa dura que não esquenta o órgão. E os que são reshaim são aqueles que não sentam na cela. Veika de amre adimitartin, adelometartin. Esses que são reshaim, quando são os que sentam com uma perna para cada lado, e os que sentam com as duas pernas para um lado só, para não esquentar o órgão, etc. Então, como as mulheres sentavam, esses são tzadikim. Rabbi Shlomo Levi Lait Aman Deganei Aparkin. Rabbi Shlomo Levi, ele amaldiçoou, ou seja, ele deu uma calada, ele falou duro com quem deitava de bruços. Por quê? Porque isso aí também pode excitar aí e ver a poluição. Ele fala que Gemara será, vê a Rav Yosef, prakdan lo ikra kriyat shema, kriyat shema ou de lo ikra, amigdash apirdami. Não pode ler kriyat shema, mas parece que ele falou que só não pode ler kriyat shema, dormir pode. Leinan migna, kimatz leishah apirdami. Leinan kriyat shema, kimatz leasur. Sobre dormir assim, quando ele vira um pouco para o lado, já pode. Sobre o kriyat shema, nem virado um pouco para o lado. Rabbi Yochanan matz levekar kriyat shema. Rabbi Yochanan ele virava um pouco para o lado e via kriyat shema. Rabbi Yochanan de Balabasar Hava. Rabbi Yochanan é diferente porque ele era muito grande, ele era muito grandão, parece que ele era gordo e tal, ele tinha dificuldade de deitar completamente de lado. Fala Mishnah. Derech bnot serena meshamshot b'shnei edim. As mulheres se verificam com dois panos. Echad lo vechad lá. Um para o homem depois de ter relação, outra para ela. Ve'atznot metaknot shlishit letaken dabait. E as tznoot, elas vêm até um terceiro pano antes de ter relações. Nimtza al shalom etamin tmei. Se ele viu sangue quando limpou o órgão dele depois de ter relações, os dois são também. Vechavim goram tzatran korban. Korban hadat. Tiveram relação com Nidá sem querer. Nimtza al shela otiom tmeim. Vechavim goram. Se ela viu sangue logo depois de terem relações, os dois são também tem que trazer korban. Nimtza al shela leachar zman. Se ela viu sangue, mas foi depois de um tempo. Tmeim misafek.
o Pturim na Korban. Eles estão também por Safek, Patur de Korban. Eis o Acharazman, que é depois de um tempo, que deixa Tered, Minamita, Betadiach, Panea. Suficiente para sair da cama e limpar o rosto, etc. Agora, se foi depois disso tudo que ela viu, então ela está com impura, retroativo, vendo metamait boalá, mas o marido que teve relações com ela não. Porque eu falo assim, ele também está 7 dias. Bodim Rabekiva beroá ketem se metamait boalá. Rabim concorda com Rabekiva, se ela depois de ter relações e depois desse tempo de descer da cama e lavar o rosto, etc., foi bem depois que ela viu, ela viu uma mancha. Nesse caso, não sabe de quando é, ele está impuro 7 dias. Venichos dele mandar macholetu. Por que a gente não fala que talvez é um sangue que pode ser um sangue que estava já lá parado e na hora que tiveram relações saiu esse sangue, mas não é um sangue que veio realmente do ventre, talvez eles estão também só de Safek. Marabzeira toma com baduco, esse era macholet. O lugar é considerado verificado para isso. Então esse sangue com certeza é da mulher. Vem cadê abre? Da ruco esse era macholet. Isso aqui não acontece. Mas Beinai, qual a diferença entre eles? Fica Beinai e deixa tacar macholet teretzufá. Leachlisha de amar baduku, hamer mate. Leachlisha de amar dachuku, ema shamash retzafá. Pode ser que está falando aqui que pode ser do homem, algum machucado dele. E ele fala que não. Que Rabzeira fala... Tem gente que fala que Rabzeira falou que isso aqui é um lugar verificado, toda hora ele está olhando. Outro fala que é da Huco. Que não é comum, que não acontece, que não entra lá. Essa parte do homem que está falando, que pode machucar, nem entra. Então ele fala que tem uma diferença prática aqui. Quando vê que tem alguma coisa. Itmar badka be'eda badukla betachatu berecha lemachar matzah le adam. Se a mulher se verificou, o homem verificou num paninho, viu que estava limpo, deu para ela, verificou, e no dia seguinte viu que tinha um pouquinho de sangue. Amarav tmei nidá, ela tá nidá. Amarav tmei barchia, ve'achoshesh tamarat lan. Mas a gente pode falar que ela tá tomada de safek, talvez não é, com certeza pode ser dele. E tmarna memar shmuel tmei nidá, vechen morin bem midrash tmei nidá. Ela tá tmei nidá e assim ensina no bem midrash que ela tá tmei nidá. Itmen, foi falado. A mulher que badka be'ed she'ena badukla, ela se verificou num paninho que ela não viu antes, ela estava completamente limpa. Veio nachtobe kufsá e colocou numa caixinha. Lemachar vatzar abdam. No dia seguinte ela viu que tinha um sangue. A maravilhosa colamav sherabichia timé leetziknatotiher. Sempre Rabichia falava que estava também. Quando ele ficou mais velho, ele falou que estava taor. E baeleuech kamar kolemav timé meshum nidá. Todos os dias ele purificou por causa de Nidá. Nidá com certeza. Ele purificou Nidá, certeza. Mas ele purificou por causa de... Como se tivesse achado uma mancha. Tomado safek. Odilma,
ou todo ano, todos os dias dele ele falou que era considerado uma mancha, então que ela está com dúvida de tomar, e depois que ele ficou mais velho, ele falou que está completamente taor. Tashma fala braita de Tanya, Badka be'ed sheino baduk lavin nichto bekuf saul machar mansal avdam. Exatamente esse caso ela se verificou num paninho que não estava, que ela não viu se tinha tango ou não, e depois no dia, colocou numa caixinha no dia seguinte, ficou claro, ela viu que tinha sangue. Rebbe mertmea mishum nidar, Rebbe chia martmea mishum ketem. Rebbe fala que é tmea por causa de nidar, tomar total. Rebbe chia fala safek nidar, por causa do ketem. Mas Rebbe chia, por Rebbe chia. E ata modé shetzricha kegaris, veod. Você não concorda que o tamanho do ketem tem que ser como um gris, mais um pouco? Ou seja, tamanho de uma moeda? Amalo aval, sim, mas amalo, Rebbe chia falou para ele, imken afatasito ketem, você também fala que é ketem. Rebbe savar bem que garis veod lá porque me dá macholet, וחבד נפק לה מידה מאכולת, ואדם מגופתה. Precisa desse tamanho de mancha para falar que não é do homem, de algum machucado. Uma vez que saiu dessa suspeita, então com certeza é dela. Mas lá, às vezes que não toca aí, a vela do todo e mesmo sumnidash mamina. Será que Rebbe Chia, quando estava realmente mais velho, discutiu com o Rebbe? Ele falou que era tomar por causa de ketem? Porque Rebbe Chia no início ele não discutiu com o Rebbe. Então, Beala do Toti mesmo, Shumnidá. E Rebbe Chia, ele quando estava mais novo, falou que era Nidá. Quando ele estava mais velho, ele falou que era ketem. Mesmo assim, ele falou que era Tamé. Safek Tamé, quando estava mais velho, Shumaminá. Mishtabach lei, Rebbe Shmuel, Berabi Yossi, Berabi Chama, Barbissa. Rebbe, ele elogiou Rabi Chama Barbissa na frente de Rabi Shmuel Berabi Yossi, quando ele falou de Adam Gadolu, falou que era uma pessoa grande. Amalor, Rabi Shmuel falou para ele, Rebbe, que Sheavol Leadcha Evieu Leadim. Quando Rabi Chama ele chegar, manda para mim, eu quero conhecer ele. Que até quando Rabi Chama chegou, Amalor falou Rabi Shmuel para ele, vai me nem milta, me pergunta alguma coisa. Vai menino, Rabi Chama perguntou para ele, Badka be'ed sheino baduk lá, v'inachto bekuf saul machar matzah lavda mau, perguntou essa pergunta. Ela verificou num paninho que não estava, que ela não tinha visto, se tinha ou não sangue. Colocou numa caixinha no dia seguinte, viu que tinha sangue Koldin. Que deveria Abba em Malach, ou que deveria Rebbe em Malach. Como fala meu pai, ou como fala Rebbe. Amaló falou para ele, Rabi Chama, que deveria Rebbe em Mali. Como falou Rebbe. Amar Rabi Shmuel, Zeu sheomrin alav de Adam Gadolu, e esse que falaram que é uma pessoa grande. É Achmedichim deveria Rav, Shomim deveria Talmid. Como é que você deixa de lado que falou o Rav, Rabi Yossi, e ouve que falou o aluno Rebbe? Rabi Chama Barbissa Savar, Rebbe Reish Metivta, Hu, Ushchichei Rabanan Kamei, Umechadedei Shmatedei. Rebbe é Rosh Shiva, e tem muitos Chachamim o tempo inteiro na frente dele, e por isso as instruções dele são mais corretas. Por isso que ele falou, Rabi Chama falou aquela como Rebbe, mesmo contra Rebbe Yossi. Mai Rebbe Yossi, que falou Rebbe, que falou Rebbe Yossi. Amaravada Barmatna, Tana, fala Braita. Rebbe Metamé, Rebbe Yossi Metahé. Rebbe que fala que está na minha comunidade, e Rebbe Yossi que fala que está na hora, também Safek como Ketem. Amarav Zeregash de Rebbe, que é Rebbe Meir, que é Rebbe Yossi Leatzmot Hel. Como Rebbe fala que está Meir, ele está falando como Rebbe Meir. Como Rebbe Yossi fala que está hora, ele está de acordo com a opinião dele. Detalhe, fala Braita. Aisha Shaita Osat Serachea Veratadam. A mulher que foi fazer as suas necessidades e viu sangue. Rebbe Meir Omer e Momedet Mea. Se for enquanto ela está de pé, está também. Vem meu chefe te orar.
Se ela está sentada, está pura. Rabi Yossi Omer, ben kach teorá. Rabi Yossi fala que ela está teorá dos dois jeitos. Amar Ravacha, Barei Darab, Ravashi, Veha, Amar Rabi Yossi, Berab Hanina, Keshitat Rabi Meir, Lotim ela Mishum Ketem, Veio Rebi Mishum Nidaka, Amar. Isso que ele está discutindo com o Rabi Meir é Tumá de Ketem. E aqui Rebi falou que é Tumá Nidá, não é Safek Tumá. Amalei, Ravash para Ravacha, Anan, Achikamrinan. Assim a gente fala aqui, Itmaraí, Mishum Nidá Itmar. Quando ele falou que está tamé, falou que estava tamé por causa de Nidá. Nimtzar Shelah Ot Yom Tmeim. A gente viu na Mishnah que se ela achou no paninho dela logo depois, os dois estão tamé. Tan Rabanan. Eis o Shur Veset. Qual o Shur do ciclo? Qual o tamanho do ciclo que se ela achou o sangue dentro desse tempo? Eles têm que trazer korban. Mashal Shamash ve'ed shomdim betzad hamashkof betziat shamash nichnaset. Tem o shamash e tem o testemunho que estão do lado aqui da porta. Quando sai o shamash, entra ele. Hei ve'veset shamru lekinuach avalol abdikah. Esse ciclo que falaram é só para ela poder se limpar, ou seja, para ela se verificar, mas não para verificar dentro se ela achar sangue depois da relação. Que isso aqui independe do tempo do ciclo, ela está impura. Nimshal Shelah Le'achar, se ela achou sobre o pano dela depois de um tempo. Tana Vechavim Hashem Talui. Eles estão Safek também. E tem que trazer Hashem Talui. Na dúvida, você tem que trazer Chatat. Hashem Talui. Betadidan Maitama. Qual o motivo do nosso, que ele não falou, que parece que o nosso Tana da Mishnah parece que ele é isento de Hashem Talui. Peinan Chatichah, Mishnei Chatichot. Precisa que essa dúvida seja entre duas coisas que estão colocadas na frente deles. Por exemplo, esse Hashem Talui seria, por exemplo, duas pessoas, duas mulheres, uma com certeza está na meia, outra não está, e ele não sabe. Uma seria permitida para ele, a outra não. E aqui, nesse caso, ele tem uma dúvida que é totalmente proibida. Nesse caso, traria Hashem Talui. De acordo com o nosso Tana, esse caso da dúvida dele estar também ou não, completamente não, sobre essa mesma relação que ele teve. Então, sobre o nosso Tana, isso não é passivo de trazer Korban Hashem Talui. Hazak Baruch.